Boa noite, querido irmão, querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor envolva o teu coração neste momento sagrado em que o dia chega ao fim e a noite se aproxima com seu manto de descanso. Eu te recebo aqui com muito carinho, sabendo que chegaste até este lugar porque o teu coração busca algo que só Deus pode oferecer, a paz verdadeira que transcende todo entendimento. Esta noite não será como as outras, porque hoje vamos experimentar juntos o poder transformador de uma oração feita com gratidão profunda, com declarações de fé que movem montanhas e com confiança total no Deus que nunca falha. Talvez o dia tenha sido difícil, talvez as preocupações ainda tentem ocupar espaço na tua mente, talvez o cansaço pareça maior que as forças. Mas eu te digo, há um lugar seguro onde tudo isso pode ser entregue, onde cada peso pode ser deixado aos pés da cruz, onde a gratidão abre portas no céu e as declarações de fé ativam o poder de Deus na tua vida. Fica comigo até o final desta oração, porque o que vamos viver aqui tem o potencial de transformar completamente a tua noite e preparar o teu amanhã. Escreve nos comentários gratidão a Deus e une a tua fé com a desta família que busca o Senhor todas as noites. Se este momento já está tocando o teu coração, inscreve-te neste canal, porque aqui é o teu lugar de encontro diário com Deus, onde todas as noites há uma palavra de vida, uma oração poderosa e a presença do Espírito Santo esperando por ti. Prepara o teu coração, acalma os teus pensamentos, porque nesta noite vamos experimentar o que acontece quando encerramos o dia na presença do Altíssimo, com gratidão nos lábios e fé total no coração. A Bíblia nos ensina em 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Encerrar o dia com gratidão não é apenas um ato de cortesia espiritual, é um mandamento divino que transforma completamente a nossa perspectiva sobre a vida. Quando agradecemos a Deus antes de dormir, estamos reconhecendo que tudo o que vivemos hoje, as vitórias e também os desafios, passaram primeiro pelas mãos amorosas do Pai, que trabalha todas as coisas para o nosso bem. A gratidão tem o poder de silenciar as vozes da ansiedade, de acalmar o coração inquieto, de trazer paz onde havia tormenta. Quando declaramos com fé as promessas de Deus sobre a nossa vida antes de dormir, estamos ativando o poder da palavra que não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. O Salmo 127, versículo 2, nos lembra: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus quer que descansemos em paz, confiando que Ele vela por nós enquanto dormimos. Esta oração que faremos juntos esta noite é poderosa, porque combina 3 elementos essenciais: gratidão pelo que Deus já fez, declarações de fé sobre o que Ele fará e confiança total de que Ele está no controle de tudo. Não importa o que aconteceu hoje, não importa quais batalhas enfrentaste, esta noite vamos entregar tudo nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos do teu trono de graça nesta noite com corações cheios de gratidão. Obrigado, Senhor, por este dia que nos concedeste, por cada momento que vivemos sob a tua proteção, por cada respiração que tomamos pela tua misericórdia. Agradecemos porque abriste os nossos olhos esta manhã, porque nos deste forças para enfrentar os desafios, porque estiveste conosco em cada passo do caminho. Reconhecemos que não foi por acaso que chegamos até aqui. Foi porque a tua mão poderosa nos sustentou, porque a tua graça nos alcançou, porque o teu amor nunca nos abandonou.
Obrigado, Pai, pelas vitórias que conquistamos hoje, mas também pelos obstáculos que enfrentamos, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Obrigado pelas portas que se abriram e também pelas que se fecharam, porque confiamos que tu sabes exatamente o que é melhor para nós. Gratidão, Senhor, pelo pão que comemos hoje, pela água que bebemos, pelo teto que nos abriga, pelas roupas que nos vestem. Tantas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, mas que hoje queremos reconhecer diante de Ti com corações agradecidos. Obrigado, Senhor Jesus, pela família que nos deste, pelos amigos que colocaste em nosso caminho, pelas pessoas que nos apoiaram hoje. Agradecemos por cada palavra de encorajamento que recebemos, por cada sorriso que iluminou o nosso dia, por cada gesto de bondade que experimentamos. Pai, obrigado pela saúde que desfrutamos, pela capacidade de andar, de falar, de ouvir, de ver. Obrigado pelos nossos sentidos que funcionam, pelos nossos corpos que nos permitem realizar as tarefas diárias. Mesmo quando há enfermidades, agradecemos porque Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova as nossas forças. Gratidão, Senhor, pelo trabalho que temos, pela oportunidade de sermos úteis, de contribuirmos para o sustento da nossa família. Obrigado pelas ideias que nos deste hoje, pela criatividade que nos concedeste, pela sabedoria que nos guiou nas decisões. Pai, agradecemos pelas conversas significativas que tivemos hoje, pelos momentos de comunhão, pelas risadas compartilhadas. Obrigado pelos pequenos prazeres da vida que muitas vezes esquecemos de valorizar. Senhor, gratidão pelos Teus anjos que nos guardaram hoje em todos os nossos caminhos, que nos protegeram de perigos que nem sequer conhecemos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos por cada versículo que lemos hoje, por cada promessa que meditamos, por cada verdade que penetrou em nosso coração. Gratidão pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos consola nos momentos de tristeza, que nos fortalece nos momentos de fraqueza, que nos guia em toda a verdade. Senhor, obrigado pelas orações que fizeste por nós hoje através de Jesus Cristo, nosso intercessor. Que privilégio saber que o próprio Filho de Deus intercede por nós diante do Pai. Pai, agradecemos pelas lições que aprendemos hoje, mesmo quando vieram através de situações difíceis. Obrigado, porque estás moldando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa fé, preparando-nos para os propósitos eternos que tens para nós. Gratidão pelas oportunidades que tivemos hoje de testemunhar do Teu amor, de ser luz neste mundo, de fazer diferença na vida de alguém. Senhor, obrigado pelo perdão que recebemos hoje quando falhamos, pela misericórdia que nos alcançou quando erramos. Que maravilha saber que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai Celestial, agradecemos pela natureza que criaste e que nos rodeia, pelo sol que brilhou hoje, pelas estrelas que agora iluminam a noite. Obrigado pelo ar puro que respiramos, pela beleza das flores, pelo canto dos pássaros. Toda a criação declara a Tua glória, Senhor. Gratidão pelos momentos de paz que experimentamos hoje, mesmo que tenham sido breves. Obrigado pelos segundos de silêncio em meio ao caos, pelos instantes de alegria em meio às preocupações. Pai, agradecemos pelas tecnologias que facilitam a nossa vida, pela possibilidade de nos conectarmos com pessoas distantes, de aprendermos coisas novas. Obrigado, porque até mesmo através de uma tela podemos nos reunir como família espiritual para buscar a Tua face. Senhor, gratidão pelos sonhos que ainda carregamos no coração, pela esperança que não morre, pela fé que persiste.
Obrigado, porque acreditamos que o melhor ainda está por vir, que tu tens planos de bem e não de mal para nós. Pai, agradecemos pelas músicas de louvor que cantamos hoje, pelas melodias que elevaram a nossa alma, pelas letras que tocaram o nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas pequenas vitórias de hoje, que muitas vezes passam despercebidas. Gratidão por termos conseguido levantar da cama, por termos enfrentado os nossos medos, por termos dado mais um passo na direção certa. Pai, agradecemos pelos relacionamentos que estão sendo restaurados, pelas feridas que estão sendo curadas, pelas cicatrizes que mostram que sobrevivemos. Obrigado porque não somos mais os mesmos de ontem, porque estamos em constante transformação pela Tua graça. Senhor, gratidão pelas provações que enfrentamos hoje, porque sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. Obrigado porque não nos deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pai, agradecemos pelas respostas às orações que recebemos, mas também pelas orações que ainda estão sendo respondidas no tempo certo. Obrigado porque Tu ouves cada súplica, cada clamor, cada suspiro do nosso coração. Senhor, gratidão pela igreja, pela comunhão dos santos, pela família espiritual que nos apoia e nos fortalece. Obrigado por não estarmos sozinhos nesta jornada de fé. Pai amado, agradecemos pela provisão financeira que recebemos hoje, pelo dinheiro que entrou, pelas contas que conseguimos pagar. Obrigado porque Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê todas as nossas necessidades segundo as Suas riquezas em glória. Gratidão pelas oportunidades de crescimento que surgiram hoje, pelos convites que recebemos, pelas portas que começaram a se abrir. Senhor, obrigado pelos momentos de descontração que tivemos hoje, pelo riso que é remédio para a alma, pela alegria que é a nossa força. Pai, agradecemos pelas memórias boas que criamos hoje, pelos momentos que ficarão guardados no coração, pelas experiências que enriqueceram a nossa vida. Obrigado porque cada dia é uma página nova na história que estás escrevendo conosco. Senhor, gratidão pela paciência que demonstraste conosco hoje, quando falhamos, quando duvidamos, quando reclamamos. Obrigado porque o Teu amor é incondicional, a Tua fidelidade é inabalável, a Tua bondade é eterna. Pai, agradecemos pelas segundas chances que nos deste hoje, pela oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de escolher melhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício que fizeste na cruz do Calvário, pelo sangue precioso que derramaste por nós. Gratidão porque por Tuas pisaduras fomos sarados, porque pelo Teu sofrimento recebemos paz. Pai, agradecemos pela salvação que recebemos gratuitamente, pelo presente da vida eterna, pela certeza do céu. Obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Senhor, gratidão pela esperança que temos na Tua volta, pela promessa de que um dia estaremos para sempre contigo. Obrigado, porque esta vida não é tudo, porque há uma eternidade gloriosa nos esperando. Pai, agradecemos pelos frutos do Espírito que estão sendo cultivados em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Obrigado porque não estamos estagnados, mas crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Senhor, gratidão pelas promessas da Tua palavra que sustentam a nossa fé, pelas declarações proféticas que estão se cumprindo em nossa vida. Pai Celestial, agradecemos pela liberdade que temos de Te adorar, de orar sem medo, de professar a nossa fé abertamente. Obrigado por vivermos em um tempo e lugar onde podemos buscar a Tua face sem perseguição. Senhor,
gratidão pelos irmãos que oraram por nós hoje, mesmo sem sabermos, que levantaram o nosso nome diante do teu trono. Obrigado pela intercessão invisível, mas poderosa que acontece no reino espiritual. Pai, agradecemos pelas forças que nos deste para resistir às tentações hoje, para dizer não ao pecado, para escolher o caminho da santidade. Obrigado porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, gratidão pelos livramentos que experimentamos hoje, pelos acidentes que não aconteceram, pelos perigos que foram desviados. Obrigado pelos teus anjos que acampam ao redor dos que te temem e os livram. Pai, agradecemos pela disciplina que exerces sobre nós, porque sabemos que corriges aqueles que amas. Obrigado porque a correção do Senhor produz fruto pacífico de justiça. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que colocaste em nosso caminho hoje para nos abençoar, para nos ensinar, para nos inspirar. Gratidão pelos exemplos de fé que vimos, pelos testemunhos que ouvimos, pelas vidas que nos motivaram a buscar mais de Ti. Pai, agradecemos pela capacidade de amar que colocaste em nosso coração, pela compaixão que sentimos pelos outros, pela empatia que nos conecta com o sofrimento alheio. Obrigado porque fomos criados à Tua imagem e semelhança, capazes de refletir o Teu amor. Senhor, gratidão pelos momentos de adoração que vivemos hoje, quando a nossa alma se prostrou diante de Ti em reverência. Obrigado, porque na Tua presença há plenitude de alegria, à Tua direita há delícias perpetuamente. Pai, agradecemos pelas palavras de vida que saíram da nossa boca hoje, pelas conversas que edificaram, pelos conselhos que ajudaram. Obrigado porque a nossa língua pode ser instrumento de bênção quando rendida a Ti. Senhor, gratidão pelos talentos e dons que nos concedeste, pelas habilidades que podemos usar para a Tua glória. Pai amado, agradecemos pela fé que nos deste, que é dom de Deus e não vem de nós mesmos. Obrigado porque cremos sem ver, porque esperamos contra a esperança, porque confiamos mesmo quando não entendemos. Senhor, gratidão pela paz que experimentamos hoje em meio às tempestades, pela calma que sentimos em meio ao caos. Obrigado porque Tu és o príncipe da paz, e onde estás, há tranquilidade. Pai, agradecemos pelas bênçãos materiais que recebemos hoje, mas principalmente pelas bênçãos espirituais que são eternas. Obrigado porque nos abençoaste com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, gratidão pela vida que nos deste, pelo privilégio de existir, de experimentar este mundo maravilhoso que criaste. Obrigado porque somos fearfully and wonderfully made, maravilhosamente criados. Pai, agradecemos por este momento de oração agora, pela oportunidade de falar contigo, de abrir o nosso coração, de Te buscar. Obrigado, porque sempre que Te buscamos de todo o coração, Te encontramos. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos de que amanhã será melhor, de que veremos a Tua bondade na terra dos viventes. Gratidão, porque as Tuas misericórdias se renovam cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade. Pai, agradecemos por tudo o que ainda virá, pelas bênçãos que estão preparadas, pelos milagres que estão a caminho. Obrigado, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que preparaste para aqueles que Te amam. Senhor, gratidão por este momento de encerramento do dia em Tua presença, pela paz que já começa a invadir o nosso coração. Obrigado, porque podemos descansar tranquilos, sabendo que Tu velas por nós. Pai, agradecemos antecipadamente pelas bênçãos de amanhã, pela proteção da noite, pelo sono restaurador que nos darás. Obrigado porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor,
Gratidão porque ouviste esta oração, porque cada palavra chegou aos teus ouvidos, porque nada do que dissemos passou despercebido. Obrigado, 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 Pai amado, por tudo. E agora, Senhor, com corações gratos, passamos a fazer declarações poderosas de fé sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Declaramos que somos abençoados na cidade e abençoados no campo, abençoados ao entrar e abençoados ao sair. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Declaramos que Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Declaramos que somos cabeça e não cauda, em cima e não embaixo. Declaramos que o Senhor nos fará prosperar grandemente na terra que jurou aos nossos pais. Declaramos que somos a menina dos olhos de Deus, que Ele nos guarda como a pupila dos seus olhos. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pai, que estas declarações não sejam apenas palavras, mas decretos espirituais que ativam o teu poder em nossa vida. Declaramos, Senhor, que a nossa família está coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Declaramos proteção divina sobre cada membro da nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos irmãos. Declaramos que o anjo do Senhor acampa ao redor da nossa família e nos livra de todo o mal. Declaramos que a nossa casa está edificada sobre a rocha e as tempestades não conseguirão destruí-la. Declaramos que Cristo é o cabeça do nosso lar, que o Espírito Santo habita em nossa casa, que a presença de Deus enche cada cômodo. Declaramos harmonia nos nossos relacionamentos, amor que supera todas as diferenças, perdão que cura todas as feridas. Declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, que eles crescerão no caminho em que devem andar. Declaramos que a salvação chegou à nossa casa, que toda a nossa família conhecerá o Senhor. Declaramos que quebramos toda maldição hereditária, todo padrão negativo, toda fortaleza familiar. Declaramos que somos uma família de adoradores, de intercessores, de servos do Deus Altíssimo. Pai, confirma estas declarações com o poder do Teu Espírito. Declaramos sobre a nossa saúde, Senhor, que pelo sangue de Jesus somos curados de toda enfermidade. Declaramos que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós e vivifica o nosso corpo mortal. Declaramos que serviremos ao Senhor com saúde e vigor até o fim dos nossos dias. Declaramos que nenhuma doença prevalecerá sobre nós, que nenhuma praga chegará à nossa morada. Declaramos que o Senhor é o nosso médico, Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Declaramos cura para cada órgão do nosso corpo, restauração para cada célula, renovação para cada sistema. Declaramos que os nossos ossos são fortes, que o nosso sangue circula perfeitamente, que os nossos órgãos funcionam como tu projetaste. Declaramos saúde mental, paz emocional, equilíbrio psicológico. Declaramos que a ansiedade não terá lugar em nós, que a depressão será expulsa, que o medo será banido. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força, que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Senhor, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, cuidado e protegido por Ti. Declaramos sobre as nossas finanças, Pai, que o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre nós. Declaramos que trazemos os dízimos à casa do tesouro, e o Senhor repreende o devorador por nossa causa.
Declaramos que não há falta na nossa casa, que o nosso celeiro está cheio, que os nossos lagares transbordam. Declaramos que o Senhor nos ensina a prosperar, que nos guia pelo caminho em que devemos andar. Declaramos que as nossas mãos são abençoadas, que tudo o que tocamos prospera. Declaramos multiplicação das nossas fontes de renda, aumento dos nossos ganhos, crescimento dos nossos investimentos. Declaramos que somos emprestadores e não tomadores de empréstimo, que damos com generosidade e recebemos em abundância. Declaramos que as dívidas são pagas, que as contas estão em dia, que há sobra e não falta. Declaramos sabedoria para gerir o dinheiro, disciplina para poupar, generosidade para dar. Declaramos que o Senhor nos prospera para sermos bênção, para ajudarmos os necessitados, para investirmos no reino de Deus. Pai, que estas declarações se manifestem em nossa vida financeira. Declaramos sobre o nosso trabalho, Senhor, que o Senhor estabelece a obra das nossas mãos. Declaramos que somos diligentes no que fazemos, excelentes em nossa profissão, reconhecidos pela nossa competência. Declaramos favor com os nossos superiores, respeito dos nossos colegas, admiração dos nossos subordinados. Declaramos que o Senhor nos dá ideias criativas, soluções inovadoras, estratégias eficazes. Declaramos promoção no tempo certo, aumento salarial quando for a vontade de Deus, oportunidades de crescimento profissional. Declaramos que o nosso trabalho tem propósito, que não trabalhamos apenas por dinheiro, mas para glorificar a Deus. Declaramos que somos sal e luz no nosso ambiente de trabalho, que o nosso testemunho impacta vidas, que a nossa conduta honra a Cristo. Declaramos proteção contra injustiças, contra falsas acusações, contra perseguições. Declaramos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós no trabalho? Declaramos que portas se abrem, contratos são assinados, projetos são aprovados. Pai, que o nosso trabalho seja uma extensão do nosso ministério, uma forma de servir e abençoar. Declaramos sobre os nossos sonhos e propósitos. Senhor, que tudo o que o Senhor começou em nós será completado. Declaramos que os desejos do nosso coração, que estão alinhados com a Tua vontade, se cumprirão. Declaramos que o Senhor nos dá estratégias do céu para realizar os nossos projetos. Declaramos que não desistiremos, que perseveraremos até ver a manifestação das promessas. Declaramos que o tempo de espera terminou, que chegou a hora da colheita, que veremos o fruto do nosso trabalho. Declaramos que o Senhor remove os obstáculos, quebra as barreiras, derruba os muros que impedem o nosso avanço. Declaramos que pessoas certas aparecem no momento certo, que conexões divinas acontecem, que parcerias estratégicas se formam. Declaramos que temos a mente de Cristo, que pensamos os seus pensamentos, que vemos com os seus olhos. Declaramos criatividade ilimitada, sabedoria sobrenatural, discernimento espiritual. Declaramos que o impossível se torna possível, que o improvável acontece, que o milagre se manifesta. Pai, que os nossos sonhos que vêm de Ti se concretizem para a Tua glória. Declaramos sobre a nossa vida espiritual, Senhor, que crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Declaramos que a nossa fé aumenta dia após dia, que a nossa comunhão contigo se aprofunda, que a nossa intimidade com o Espírito Santo se fortalece. Declaramos que a palavra de Deus habita ricamente em nós, que meditamos nela dia e noite, que ela é doce ao nosso paladar. Declaramos que somos adoradores em espírito e em verdade, que a nossa vida é um culto contínuo ao Senhor. Declaramos que temos paixão pelas almas, que somos testemunhas eficazes do Evangelho, que vidas são transformadas através do nosso testemunho. Declaramos que operamos nos dons espirituais, que o Espírito Santo se manifesta através de nós,
que sinais e maravilhas nos acompanham. Declaramos que somos sensíveis à voz de Deus, que ouvimos claramente as suas instruções, que obedecemos prontamente aos seus comandos. Declaramos que vivemos uma vida de santidade, que nos separamos do pecado, que buscamos a pureza de coração. Declaramos que o fruto do Espírito é evidente em nós, que o caráter de Cristo é formado em nós. Pai, que sejamos cristãos maduros, discípulos comprometidos, servos fiéis. Declaramos sobre os nossos relacionamentos, Senhor, que somos pacificadores, que promovemos a reconciliação, que construímos pontes. Declaramos que perdoamos aqueles que nos ofenderam, que liberamos aqueles que nos magoaram, que não guardamos rancor no coração. Declaramos que somos amigos leais, que estamos presentes nos momentos difíceis, que celebramos as vitórias dos outros. Declaramos que atraímos pessoas certas para a nossa vida, que relacionamentos tóxicos são removidos, que amizades verdadeiras são preservadas. Declaramos que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que amamos com o amor ágape. Declaramos que somos bênção na vida das pessoas, que deixamos marcas positivas por onde passamos, que inspiramos outros a buscar a Deus. Declaramos que tratamos todos com dignidade, que respeitamos as diferenças, que valorizamos cada pessoa. Declaramos que a nossa comunicação é clara, que as nossas palavras edificam, que a nossa língua é instrumento de vida. Declaramos que resolvemos conflitos com sabedoria, que buscamos sempre a paz, que preferimos a harmonia à razão. Pai, que os nossos relacionamentos reflitam o Teu amor e glorifiquem o Teu nome. Declaramos sobre a proteção divina, Senhor, que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Declaramos que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Declaramos que Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nos refugiamos. Declaramos que não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Declaramos que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Declaramos que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Declaramos que pisamos sobre o leão e a cobra, que calcamos aos pés o filho do leão e a serpente. Declaramos que porque nos apegamos ao Senhor, Ele nos livra, porque conhecemos o seu nome, Ele nos protege. Declaramos que quando clamarmos, o Senhor nos responde, que Ele está conosco na angústia. Pai, que a Tua proteção seja como um escudo ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal. Declaramos sobre o nosso futuro, Senhor, que o melhor ainda está por vir, que os nossos últimos dias serão melhores que os primeiros. Declaramos que temos esperança e futuro, que os planos que tens para nós são de paz e não de mal. Declaramos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, que experimentaremos as Tuas maravilhas ainda nesta vida. Declaramos que a nossa juventude se renova como a da águia, que temos força para continuar, que não desfalecemos. Declaramos que vamos de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Declaramos que o Senhor abre caminhos no deserto e rios no lugar seco. Declaramos que portas que nenhum homem pode fechar se abrem diante de nós. Declaramos que o favor de Deus nos precede, que a bênção do Senhor nos alcança, que a prosperidade nos segue. Declaramos que veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos andando nos caminhos do Senhor. Declaramos que deixaremos um legado de fé, que nossa vida inspirará gerações. Declaramos que terminaremos bem a corrida, que guardaremos a fé até o fim, que receberemos a coroa da vida.
E que o nosso futuro seja brilhante, cheio da tua glória e do teu favor. Declaramos, Senhor, que a tua vontade perfeita se cumpre em nossa vida, que os teus propósitos eternos se manifestam através de nós. Declaramos que somos escolhidos, chamados, separados para uma missão específica no reino de Deus. Declaramos que cumpriremos o destino que tu traçaste para nós, que realizaremos tudo o que está escrito no livro da nossa vida. Declaramos que não desperdiçaremos o nosso tempo, que aproveitaremos cada oportunidade, que viveremos com propósito e intenção. Declaramos que a nossa vida conta, que a nossa existência faz diferença, que deixaremos o mundo melhor do que encontramos. Declaramos que o Senhor nos usa como instrumentos de transformação, como agentes de mudança, como embaixadores do reino. Declaramos que onde há trevas, levamos luz, onde há desespero, levamos esperança, onde há ódio, levamos amor. Declaramos que a glória de Deus é revelada através da nossa vida, que o nome de Jesus é exaltado por causa do nosso testemunho. Declaramos que vivemos para a glória de Deus, que fazemos tudo como para o Senhor, que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pai, que estas declarações penetrem profundamente no reino espiritual e produzam resultados poderosos na nossa vida. Amém. E agora, Senhor, com fé total e confiança absoluta, entregamos esta noite nas tuas mãos poderosas. Declaramos que descansaremos em paz, porque só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Confiamos que enquanto dormimos, tu velas por nós, que os teus olhos nunca se fecham, que a tua guarda é constante. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo ministre ao nosso espírito durante o sono, que nos reveles coisas através de sonhos, que nos fales durante a noite. Que o nosso subconsciente seja renovado enquanto descansamos, que memórias dolorosas sejam curadas, que traumas sejam restaurados. Senhor, pedimos que o nosso corpo se recupere durante o sono, que cada célula seja regenerada, que cada órgão seja revitalizado, que acordemos amanhã com energia renovada, com disposição abundante, com saúde plena. Pai, que o nosso sono seja profundo e restaurador, que não sejamos perturbados por pesadelos, que não sejamos atormentados por insônias. Declaramos que dormiremos e acordaremos porque o Senhor nos sustenta. Confiamos que amanhã será um dia novo, cheio de novas misericórdias, de novas oportunidades, de novas bênçãos. Senhor, que ao abrir os nossos olhos amanhã, a primeira coisa que façamos seja te agradecer por mais um dia de vida. Pai amado, pedimos que durante esta noite tu continues operando nas situações que deixamos nas tuas mãos. Enquanto dormimos, continua trabalhando nas circunstâncias que nos preocupam, nos problemas que parecem sem solução. Confiamos que tu não dormes nem tosquenejas, que continuas agindo mesmo quando descansamos. Senhor, pedimos que prepares o caminho para amanhã, que vás adiante de nós, que removas os obstáculos antes que cheguemos. Que as pessoas que precisamos encontrar amanhã já estejam sendo preparadas por ti esta noite. Que as oportunidades que precisamos surjam, já estejam sendo organizadas nos bastidores. Pai, confiamos que tu tens o controle de tudo, que nada escapa ao teu conhecimento, que nenhum detalhe passa despercebido. Declaramos que enquanto dormimos, anjos trabalham a nosso favor, batalhas espirituais são vencidas, estratégias do inimigo são desfeitas. Confiamos que ao acordar amanhã, veremos evidências da tua operação durante a noite. Senhor, que o nosso coração esteja em paz, sabendo que tu cuidas de nós enquanto descansamos. Que não levemos preocupações para a cama, mas que entreguemos tudo a ti com fé total. Senhor Jesus, pedimos que protejas a nossa mente durante o sono, que não sejamos assaltados por pensamentos negativos, que não sejamos bombardeados por mentiras do inimigo.
Declaramos que a nossa mente está guardada pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que sonhemos com coisas boas, que a nossa imaginação seja preenchida com imagens positivas, que o nosso subconsciente processe as experiências do dia de forma saudável. Pai, se houver alguma ferida emocional que precisa ser curada, toca nela durante o sono. Se houver alguma amargura escondida, revela e remove. Se houver algum medo irracional, liberta-nos dele. Confiamos que tu operas no mais profundo do nosso ser, nas camadas que nem conseguimos acessar conscientemente. Senhor, pedimos que a tua verdade penetre nas áreas mais escuras da nossa alma, que a tua luz ilumine os cantos mais sombrios do nosso coração, que acordemos amanhã mais livres, mais leves, mais curados. Pai, que o sono seja terapêutico, que seja restaurador, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Confiamos que tu fazes todas as coisas novas, inclusive durante a noite. Pai Celestial, pedimos proteção especial sobre todos os que estão dormindo neste momento ao redor do mundo. Protege os nossos irmãos e irmãs em Cristo que descansam confiando em Ti. Guarda as crianças que dormem inocentemente, que os anjos acampem ao redor dos seus berços e camas. Protege os idosos que descansam, que o sono seja reparador para os seus corpos cansados. Senhor, estende a tua mão sobre aqueles que não conseguem dormir esta noite, que estão em hospitais, enfrentando dores, que estão em situações de perigo, que sintam a tua presença mesmo na madrugada, que saibam que não estão sozinhos. Pai, protege aqueles que trabalham durante a noite, os profissionais de saúde, os seguranças, os que vigiam enquanto outros dormem. Dá-lhes força, mantém-nos alertas, guarda-os de todo mal. Senhor, pedimos especialmente por aqueles que vão dormir esta noite sem esperança, sem conhecer o teu amor, que de alguma forma sintam que há um Deus que os ama, que há esperança para a sua vida. Que o teu Espírito ministre mesmo àqueles que não te conhecem. Pai, que esta noite seja de paz para toda a humanidade, que haja menos violência, menos sofrimento, menos dor. Senhor, pedimos que durante esta noite Tu continues curando os enfermos, consolando os aflitos, libertando os cativos. Onde há doença, envia a Tua cura. Onde há tristeza, envia o Teu consolo. Onde há prisões espirituais, envia libertação. Confiamos que Tu és o Deus que opera maravilhas, que fazes o impossível, que transformas situações. Pai, pedimos especialmente por aqueles que vão dormir esta noite com o coração partido, que sofreram perdas, que enfrentam luto, que o Teu abraço seja real para eles, que sintam o Teu amor de forma tangível. Senhor, pedimos por aqueles que estão em depressão, que lutam contra pensamentos suicidas, que durante esta noite Tu reveles a eles o valor que têm, o propósito da sua vida, a esperança que existe. Pai, pedimos por casamentos em crise, por famílias divididas, por relacionamentos rompidos, que durante esta noite Tu comeces a operar restauração, que plantes sementes de reconciliação nos corações. Senhor, confiamos que Tu podes fazer em uma noite o que levaríamos anos para conseguir. Que o Teu poder sobrenatural se manifeste enquanto dormimos, operando milagres, transformando vidas, mudando histórias. Pai amado, pedimos que esta noite seja de renovação espiritual para nós, que acordemos amanhã com fome maior de Ti, com sede mais profunda da Tua presença, com desejo intenso de Te conhecer mais. Que o nosso amor por Ti seja reacendido, que a nossa paixão pelo reino seja renovada, que o nosso compromisso com a Tua obra seja fortalecido. Senhor, que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje, mais parecidos com Jesus, mais cheios do Espírito Santo. Que os nossos defeitos sejam trabalhados, que o nosso caráter seja aperfeiçoado, que a nossa fé seja aumentada.
Pai, pedimos que durante esta noite tu reveles qual é a tua vontade para a nossa vida, qual é o próximo passo que devemos dar, qual é a direção que devemos seguir. Que acordemos com clareza mental, com discernimento espiritual, com sabedoria divina. Senhor, confiamos que tu guias os nossos passos, que ordenas a nossa jornada, que diriges o nosso caminho. Que amanhã caminhemos com confiança, sabendo que tu vais conosco, que a tua presença nos acompanha, que o teu favor nos precede. Pai, que sejamos instrumentos úteis nas tuas mãos, vasos honrados, preparados para toda boa obra. Senhor Jesus, pedimos que esta noite seja de descanso não apenas físico, mas também espiritual. Que descansemos das nossas obras, das nossas tentativas de ganhar a salvação por esforço próprio. Que descansemos na tua graça suficiente, no teu amor incondicional, na tua aceitação completa. Pai, que paremos de tentar provar o nosso valor e simplesmente aceitemos que somos valiosos porque tu nos criaste. Que paremos de buscar a aprovação dos homens e descansemos na aprovação que já temos de ti. Que paremos de nos comparar com os outros e celebremos a jornada única que tu traçaste para nós. Senhor, que esta noite seja de libertação de toda forma de escravidão espiritual. Que sejamos libertos da necessidade de controlar tudo, da ansiedade sobre o futuro, do peso do passado. Que acordemos amanhã mais livres, mais leves, mais alegres. Pai, confiamos que tu quebraste as cadeias que nos prendiam, que pagaste o preço da nossa liberdade na cruz. Que vivamos na liberdade para a qual Cristo nos libertou, que não nos submetamos novamente ao jugo da escravidão. Senhor, que esta noite seja o início de uma vida nova, de um capítulo diferente, de uma história transformada. Pai Celestial, pedimos que abençoes o nosso lar durante esta noite, que a tua presença encha cada cômodo da nossa casa, que a tua paz habite em cada ambiente, que os anjos façam guarda nas portas e janelas, que nenhum mal possa entrar. Senhor, que a nossa casa seja um santuário, um lugar de refúgio, um espaço sagrado onde a tua glória habita. Que quem entrar na nossa casa sinta a diferença, perceba que ali mora o Senhor, experimente a tua presença. Pai, pedimos que abençoes cada pessoa que dorme sob o nosso teto esta noite. Que os nossos filhos tenham sonhos lindos, que os nossos cônjuges descansem profundamente, que os nossos familiares sejam renovados. Senhor, que a nossa casa seja um farol de luz neste bairro, nesta rua, nesta cidade. Que através da nossa família, muitas outras famílias sejam abençoadas. Pai, confiamos que tu escolheste esta casa para nós, que não foi por acaso que moramos aqui, que cumpramos o propósito pelo qual tu nos colocaste neste lugar. Senhor, que sejamos bênção para os nossos vizinhos, que levemos o teu amor para os que estão ao nosso redor. Que a nossa casa seja conhecida como a casa de oração, a casa de paz, a casa onde Deus habita. Senhor, pedimos que durante esta noite tu continues preparando as bênçãos que prometeste para nós. Confiamos que tu és fiel para cumprir tudo o que disseste, que as tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Pai, que não duvidemos das tuas promessas, mesmo quando a manifestação demora. Que tenhamos paciência para esperar, fé para crer, esperança para perseverar. Senhor, que não desistamos no meio do caminho, que não desanimemos quando a jornada parece longa. Que lembremos que tu és Deus de processos, que operas no tempo certo, que nunca te atrasas. Pai, confiamos que enquanto dormimos esta noite, tu continuas trabalhando nos bastidores da nossa vida. Que pessoas estão sendo movidas, que circunstâncias estão sendo alinhadas, que oportunidades estão sendo criadas. Senhor,
que acordemos amanhã mais perto do cumprimento das promessas, mais próximos da manifestação dos milagres. Pai, que mantenhamos os nossos olhos fixos em Ti, que não olhemos para as circunstâncias, mas para o Deus das circunstâncias. Que nossa fé não esteja baseada no que vemos, mas no que Tu disseste. Senhor, que esta noite seja de renovação da nossa esperança, de fortalecimento da nossa fé, de confirmação das Tuas promessas. Pai amado, pedimos que esta noite seja especial para aqueles que estão passando por provações intensas. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está assistindo esta oração com o coração partido, com a alma ferida, com o espírito abatido. Que esta noite seja de consolo profundo, de alívio verdadeiro, de esperança renovada. Pai, que sintam a Tua presença de forma tão real que não tenham dúvidas de que Tu estás com eles. Que ouçam a Tua voz dizendo: eu estou aqui, não temas, eu te ajudarei. Senhor, pedimos que durante esta noite Tu operates milagres na vida de quem precisa. Que doenças sejam curadas, que situações financeiras sejam resolvidas, que relacionamentos sejam restaurados. Confiamos que nada é impossível para Ti, que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pai, que esta oração seja como um bálsamo de Gileade para as almas feridas, como água fresca para os sedentos, como pão do céu para os famintos. Que quem orou conosco esta noite vá dormir diferente de como estava antes, que sintam a paz que excede todo entendimento, que experimentem o amor que nunca falha. Senhor, que o testemunho de cada um que foi tocado esta noite seja a prova viva do Teu poder, da Tua bondade, da Tua fidelidade. E agora, Senhor, encerramos esta oração com a certeza de que Tu ouviste cada palavra, que recebeste cada pedido, que acolheste cada súplica. Confiamos que a resposta já está a caminho, que o milagre já começou, que a transformação já está acontecendo. Pai, que descansemos esta noite com a consciência tranquila, com o coração em paz, com a alma satisfeita. Que ao fechar os nossos olhos, saibamos que estamos seguros nas Tuas mãos, protegidos pelas Tuas asas, guardados pelo Teu poder. Senhor Jesus, entregamos esta noite a Ti. Que o Teu sangue nos cubra, que o Teu nome nos proteja, que o Teu Espírito nos console. Que acordemos amanhã cheios de gratidão, prontos para um novo dia, dispostos a servir. Pai, que a nossa vida seja um louvor contínuo a Ti, que cada respiração glorifique o Teu nome, que cada ação reflita o Teu amor, que vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Senhor, que esta oração seja apenas o início de uma jornada mais profunda contigo, de uma intimidade maior com o Teu Espírito, de um compromisso mais forte com o Teu reino. Que nunca esqueçamos que fomos criados para a Tua glória, salvos pela Tua graça, chamados para o Teu propósito. Senhor, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te entregamos esta noite e todas as noites da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém e amém. Pai amado, obrigado por nos permitir encerrar este dia na Tua presença santa. Obrigado por escutar cada palavra desta oração, por acolher cada clamor do nosso coração, por responder cada pedido conforme a Tua perfeita vontade. Gratidão porque nunca nos abandonas, porque estás sempre conosco, porque a Tua presença é constante em nossa vida. Senhor, que esta noite seja de descanso verdadeiro, de renovação completa, de restauração profunda. Que acordemos amanhã prontos para viver um novo dia sob a Tua graça e proteção, colocando-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que a nossa gratidão seja constante, que as nossas declarações de fé sejam poderosas, que a nossa confiança em Ti seja total. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas conosco, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta noite. Alguém que está passando por dificuldades, que precisa de esperança, que necessita sentir o amor de Deus. Escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé, para que o nosso testemunho fortaleça uns aos outros. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho para receber mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que trarão paz para a tua alma. Todas as noites temos uma nova palavra, uma nova oração, um novo encontro com Deus, esperando por ti. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o teu descanso seja profundo e restaurador. Que os teus sonhos sejam abençoados, que a tua noite seja coberta pela presença protetora de Deus. Que acordes amanhã renovado, fortalecido, cheio de esperança e de fé. Dorme em paz, filho amado de Deus. Dorme em paz, filha preciosa do Altíssimo. O Senhor vela por ti. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente.